Graça e a paz, amados, amém? Dizer mais uma vez, né, que é motivo de alegria, né, poder subir aqui em cima, poder estar trazendo a palavra do Senhor, né? E é gratificante, porque toda vez que nós subimos aqui, né, o Senhor, Ele nos traz algo novo, né? Ele nos revela algo novo. Muitas das vezes nós até ficamos assim, né, meio temerosos, né? Mas é o normal, né? Nós estamos ministrando sobre a palavra do nosso Pai, né? E hoje eu trago uma mensagem que ela é muito conhecida, né? Mas hoje eu trago ela, né, que os irmãos venham, né, estar de coração aberto para receber, né? E o Senhor nos fala assim, né, que onde tiver um ou dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele está, né? Não vamos nos importar com o número de pessoas, né? Vamos se importar que o Senhor esteja aqui, né? E Ele já está, né? Depois de uma conferência dessa, né, meus irmãos? É bom demais pregar, né? Todo mundo cheio, ó. É bom demais. Já estou com saudade, já quero outra. Glória a Deus. Hoje eu vou ministrar sobre uma mulher. Não puxando a sardinha, né, para nós mulheres. Não estou puxando. Mas, né, vou falar sobre essa guerreira, né? A qual na Bíblia não se fala o nome dela, né? Mas ela me chamou muita atenção. É uma passagem assim, um pouco que longa, mas que vale muito a pena a gente prestar atenção, né? Essa palavra. Se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4, que fala de nada mais, nada menos do que a mulher sunamita. Não se cita o nome dela, né? Só fala mulher sunamita, né? Porque ela era lá de Sunem. Aí a mulher sunamita. E é muito bom, né, meus irmãos, falar do Senhor, né? Toda vez que nós subimos aqui vai falar do Senhor, né? É maravilhoso. É algo novo a qual o Senhor ministra a vocês e também ministra a gente que está aqui em cima, né? E assim nos diz a palavra. Reis 4, 8 a seguir. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Amém? Nos diz assim: sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ou em muitas traduções fala uma mulher rica, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Então essa disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Faça-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: não, meu senhor, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo lhe dissera. Amém? Por enquanto, vou só até aqui. Aqui, né, nos relata a história, né, da mulher sunamita, a qual ela era, aqui nos relata aqui na Bíblia, e algumas Bíblias falam que ela era muito rica.
né? Ela era uma mulher que não precisava de nada, né? Aos olhos humanos, né? Ela era rica, né? Aqui relata que ela morava, umas pregações fala que ela morava em um lugar privilegiado, que ela conseguia ver, esqueci o nome do baixo, que ela era rica e que ela não precisava de nada, né? Aos olhos humanos. E ela, toda vez que Eliseu passava, né? Ela acolhia, né? Ela acolhia aquele profeta. E essa aqui já é a primeira parte a qual eu fiquei interessada, porque tipo assim, ela viu que ele era um homem de Deus, né? E ela o recolhia toda vez, ela, né, dava lugar para ele ficar. Só que ela não queria nada em troca, né? O profeta chamou ela, perguntou e ela não quis nada em troca. E aí eu me pergunto, quantas das vezes nós abrimos o nosso lar para receber alguém, né? Muitas vezes, né, uma, duas vezes, né? Aqui nos fala que toda vez que ele passava, ela abria a porta, né, para estar recebendo ele. E muitas das vezes isso é difícil para a gente, né? Nosso lar, nossa intimidade, né? Nossa casa. E muitas das vezes ela abria ali sem pensar nisso, né? Que ela estava abrindo. Simplesmente ela pensava o quê? Né? Que ele era um homem santo, né? E ela abria ali, né? A casa dela para aquele homem. Não achando, né? Isso, como se diz? Não achando grande coisa, ela fez o quê? Não, eu vou fazer um canto para ele, né? E aí você vê como era o coração dessa mulher, como era voltado, né? Em agradar, em ajudar, né? Porque ela poderia simplesmente falar assim, toda vez que ele vem, eu dou ele de comer, dou ele de beber, tá bom. Ele nem mora aqui, né? Mas não, ela fez muito mais, né? Ela fez ali um quartinho para receber, né? Ela se preocupou em trazer o profeta para dentro da sua casa, né? Que nós venhamos ter essa mesma visão dessa mulher, né? Quando estamos perto de um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, que, né, tem mulheres também de Deus, glória a Deus. Que nós venhamos ter essa mesma visão dela de querer ter perto da gente, né? Por quê? Porque essas pessoas, eles vêm para nos edificar, né? O profeta veio, comeu, bebeu na casa dela, mas o profeta também trouxe a bênção, né? Sem que ela nem quisesse, né? Ela nem pediu. Ele simplesmente, né, perguntou. E ali ela trazendo aquele profeta, ela não estava só trazendo o profeta, né? Ela entendia também que, né, a presença do Senhor, né? Porque quem estava com aquele profeta, né? Era a mão do Senhor, né? Que estava ali com aquele profeta. Glória a Deus, né? Outro ponto que eu achei muito interessante também, né? Porque, igual eu falei, né? Ela fez isso tudo sem querer nada em troca, né? Quando ele chama ela ali e pergunta o que ela queria, ela falou assim, não, meu Senhor, eu não quero nada. Né? Eu já vivo no meio dos meus. Ela já era rica, ela não tinha nada que querer, né? Ela já tinha tudo, né, o que ela precisava. Mas aí o profeta, ele quis fazer algo por ela, né? E ele chamou Geazi, e Geazi lembrou, né? Falou que ela, né, não tinha filhos, né? E que o seu marido já era de idade, né? E naquele tempo, né, consta algumas pregações que se a mulher, né, ela era casada com um homem, eles tinham bastante dinheiro, mas que se não tivesse herdeiros, né, a mulher não ficaria com nada. Quem herdaria seria, né, a família, né, e a mulher não ficaria com nada, né. Mas Geazi viu, né, e falou sobre isso, né. E ali ela ofertou seu tempo, ela ofertou a sua casa sem querer nada em troca, né. E sabe o que eu falo com isso? Quantas das vezes nós abrimos, né, nossos lares para receber, igual teve a conferência, né? E nós abrimos, né? Muitos aqui abriram seus lares, né? Para receber pessoas, né? Sem segundas intenções, né? E o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém, né? Quando nós fazemos de coração, né? Voltado mesmo, o Senhor, Ele traz a bênção, né? Igual com ela, né? Ela nunca quis nada em troca, ela não fazia querendo algo em troca, né? E o Senhor foi lá e abençoou ela, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Mesmo quando a gente faz algo assim, sem querer nada em troca, né? Muitas das vezes você faz alguma coisa voltada ao Senhor e você fala assim, eu estou fazendo porque sentindo no meu coração. E de repente o Senhor, né? Ele não fica devendo nada, Ele nos dá algo, né? De troca. Que maravilhoso. Isso aí a gente vê, né? A importância de abrirmos a nossa casa, né? Nossos corações, né? A algo voltado, né? Às coisas do Senhor, né? Só que mais na frente, se vocês pararem para
para ler, né? Porque eu não vou ler porque é muito, muito grande, né? Houve um problema, né? O filho dela, como o profeta profetizou, ela teve o filho, ele cresceu. Em algumas passagens fala que algumas pregações que para a criança ir para o campo ele já tinha que ser bem grandinho, né? Então ela tinha vivido um tempo, né, até bom com o filho. E eis que o menino vai ao campo, né, ao encontro do pai que estava lá com os trabalhadores. E eis que o menino sente uma dor muito forte na cabeça, né? E ele fala, mais à frente ele fala, minha cabeça. E o pai fala com o moço, né, com o empregado, vai e leve a mãe, né? E eis que o empregado vai ali, né? Leva o menino até a mãe. E ela, no momento que ela recebe a criança, ela se dobra em joelhos, né? E ela vai orar. E em algumas palavras falam que ela ora até meio-dia, né? E ela vai orando e ao meio-dia o menino falece, né? O menino veio à morte, veio a óbito. E quando fala assim, a gente fala logo o quê, né? Veio um desespero, né? Todas nós, qualquer um de nós, se Deus nunca vai deixar, né? Se ouvisse dessa parte, né? Que faleceu, ia entrar logo em desespero, né? Ela não, ela pegou o menino, levou para o quarto, a qual ela tinha feito para o profeta, deitou o menino na cama do profeta, voltou, fechou a porta, desceu, em algumas traduções falam que ela desceu, não sei, e falou com o esposo, me arrume um moço, uma jumenta, que eu irei atrás do profeta. E o marido dela fala assim, pai, mas não é lua cheia, lua nova, não sei o que, e ela vai, tudo bem, né? E é uma da parte que eu acho maravilhosamente boa, né? Uma mulher, ela chegar a esse ponto de ver o filho morto, ele fala assim, vai, tudo bem. Não falou nada nem com o marido, né? E ali ela pega o servo dela e fala assim, ó, não pare para falar com ninguém, não sauda ninguém, vamos embora atrás do profeta. E mesmo diante daquela situação difícil, né? Ela deveria, se fosse qualquer outra, entraria em desespero, né? Começaria a chorar. Não tinha mais nada o que fazer, né? Se fosse aos olhos humanos, aos olhos naturais, nossa, falei, acabou, não tem mais jeito. Não, ela não fez isso. Ela colocou o menino lá e foi atrás, né, do profeta. E ela, naquele momento ali, ela não quis desistir, né? Ela poderia ter desistido do filho, falar, não, morreu, acabou. Mas não, ela foi atrás do profeta, né? E ali indo no caminho, ela indo no caminho, né? Antes disso, eu queria dizer assim, que toda vez, né, que algo em nossas vidas, né, nós dermos como morto. Muitas pessoas aqui têm sonhos, né, têm projetos, né, tem empresas, né, a qual você já deu como morto. Por quê? Porque você já tentou e não foi à frente, né? Você já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ali não foi à frente, né? E aí a gente deu como morto, a gente dá como morto, né? Algum projeto, algum casamento que não deu certo, a gente deu como morto, né? Mas ela não deu aquele menino como morto, mesmo ela vendo que ele já estava morto, ela não deu ele como morto. E eis que ela foi ali atrás do profeta, né? E ela não contou a ninguém, nem o marido, nem o servo, ninguém. Ela simplesmente falou que ia tudo bem, pegou a jumentinha dela, pegou o servo e foi, né? E muitas das vezes nós pegamos nossos sonhos, nossos projetos, né? E contamos, né? Sem nem antes realizar, né? Quem nunca fez isso, né? De ter um sonho, ter uma vontade, aí chega para alguém e fala assim, ô fulano, eu estou imaginando fazer isso, e a pessoa chega e fala assim para você, pai, não, moço, não vai dar certo, não. Eu mesmo, já aconteceu comigo isso. Pai, não, moço, isso vai ser investimento que não vai ter volta. Pai, não, né? E isso vai ali matando, né? Os nossos sonhos. Por quê? Porque nós contamos para a pessoa errada, né? Na realidade, não era nem para a gente contar, era para ficar ali, ó, quietinho, né? Eu mesmo costumo dizer que eu só gosto de contar meus projetos quando já está certo, que aí já foi, né? E ali ela vai, né? Ela preparou ali o coração, ela se preparou e ela foi atrás do profeta, né? E ali quando ela
ela foi atrás da solução, porque ela sabia que a solução dela, né, além do Senhor, era aquele homem. E ali, quando o profeta, ele avista ela, né, ele fala com Geazi: a sunamita, vai lá de encontro a ela, vê se vai bem com ela, vê se vai bem com a família, com o filho dela, vê se vai bem com o marido dela. E eis que Geazi vai, né, atrás dela, ele avista ela de longe. E ao chegar perto dela, ele faz a pergunta que o profeta pediu, né? E aí, vai bem com o seu marido? Vai bem com o seu filho? Vai bem contigo? E ela fala a mesma coisa: vai tudo bem, né? Mais uma vez, ela não chegou ali contando, né, o que estava acontecendo na vida dela. Por quê? Porque ela sabia que não era ele, né, que iria trazer aquilo que ela precisava, né? E aí ela vai, né, ela encontra Eliseu e ela se joga aos pés de Eliseu. Ela se joga, por quê? Porque ela sabia que foi ele que tinha feito a profecia na vida dela, né? Se foi ele, ela não pediu. Ela falou com ele, falou assim, que o filho dela estava morto. Por um acaso, pedi eu algum filho? Né? Ela quis dizer assim: eu te pedi, agora ele está morto, vá resolver. Né? Conjecturando comigo. Se fosse eu, falaria. Eu te pedi alguma coisa? Não, agora vai ter que resolver. E eis que ela ficou ali, né, aos pés dele, ali esperando. E eis que o profeta fala com Geazi, né, o servo dele: vai lá, leva o meu bordo, e coloca sobre o menino, que o menino vai ver. Aí, se fosse uma de nós, né, nós falávamos assim: pronto, vou mais ele. O menino vai ver. Ela: não, eu só saio daqui com o Senhor. Eis que vive o Senhor. Ela quis dizer: mas ele eu não vou, não foi ele que profetizou. Quem profetizou foi o Senhor. Eu só vou com o Senhor. Eis que Geazi fez aquilo que o profeta havia lhe ordenado, não teve êxito. Eis que veio Geazi e foi, né, Eliezer, profeta com ela. E eis que ele chega ali, né, e ela não largou de jeito nenhum o profeta. Ela quis dizer assim: eu só vou com o Senhor. Foi o Senhor que me profetizou, foi o Senhor que garantiu que eu ia ter e tive, agora vamos, né? E eis que ele foi ali, né? E eis que Geazi foi à frente, né? Quando o profeta mandou, ele não foi. E o que nós vemos com isso, né? Que nosso Deus, ele é o único, né, que pode levantar os mortos, né? Que pode ressuscitar os nossos sonhos, né? Mesmo quando nós achamos que não há mais jeito, né? Que não há mais jeito, que não há solução, né? Muitas das vezes nós até oramos ali, mas já assim, descredo, né? Igual ela, né? Ela orou, até chegou a falecer. Mas faleceu, não foi? Mas ela não largou dos pés do profeta, por enquanto ele não foi ressuscitar aquilo que ela queria, né? Que era o filho. E aí eu falo para vocês, né? Mesmo quando tudo ali está dizendo, morreu. Mesmo quando tudo está dizendo assim, não há mais solução. Se agarre aos pés do Senhor. Se agarre e não solte não. Fala: Senhor, eu coloquei aqui na oração, eu coloquei aqui nos teus pés e eu só saio daqui quando ressuscitar. Mas aí quando ressuscitar, não larga dos pés do Senhor não. Continue lá adorando, né? Agradecendo. Que maravilhoso demais servir, né? Servir ao Senhor Deus. E assim que Geazi veio, eles foram, né? Algumas passagens falam que encontrou ele na estrada. E eles foram. E ao chegar lá, ela deixou o profeta trabalhar, né? Naquele momento ali, né? Algumas traduções nos relatam que ao chegar ali, né? O profeta, ele entrou no quarto e aí ela ficou do lado de fora, né? Porque quem profetizou sobre a vida dela havia chegado, né? E eis que ela fica do lado de fora e o profeta entra e o profeta fecha a porta. Fica somente ele e a criança ali naquele quarto, né? E eis que algumas Bíblias nos relatam que na primeira tentativa, né? Vai explicar, né? Que ele coloca o corpo sobre o menino. E na primeira tentativa não aconteceu nada, né? Se ela estivesse ali dentro, creio eu que ela tinha ficado mais desesperada, né? Mas sabe o que me veio à mente aqui? Que
que naquela primeira tentativa, muitas das vezes nós nos desanimamos, nós nos frustramos, né? Na primeira tentativa, nós falamos assim, não deu certo, acabou, não vai ter jeito, né? A primeira tentativa foi frustrada aos nossos olhos, mas aquela primeira tentativa ali, o Senhor estava trabalhando, né? Porque nós temos a mania de querer tudo agora, né? A primeira tentativa não deu certo, querer tudo agora, e não é assim, meus irmãos, né? Naquela primeira tentativa ali, o Senhor estava trabalhando, né? O Senhor estava trabalhando. E eis que nos fala que na segunda tentativa ali, né? Que o profeta faz novamente, né? Ao descer, né? Da cama e ao começar a rodar, o menino se, né? Volta à vida, ressuscita, né? Olha que maravilhoso, né? E ali eu falo assim, naquele primeiro momento, né? Onde ele tentou, né? É que muitas das vezes nós precisamos descansar nosso coração, né? A primeira tentativa não deu certo, a gente começa a se afadigar, começa a se cansar. E que nós venhamos entender que Deus, Ele não está parado, né? Então, como todos veem ministro, o Senhor sempre está trabalhando. Por mais que nós não vemos, né? Nós achamos muitas das vezes que o Senhor não está movimentando, mas o Senhor, Ele está trabalhando, né? O negócio é a gente saber esperar, né? Fazer igual a sunamita. Vou ficar aqui, eu só vou sair na hora da minha bênção. Independente se eu estou vendo, se eu não estou vendo, eu vou ficar aqui e vou sair só na hora da minha bênção, né? E na hora que a bênção, ela levou, né? O profeta lá para trazer a bênção dela, né? E ela ficou ali fora, na dela, esperando, né? E como é difícil esperar, né? Muitas das vezes eu me pego ali naquele Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E aí eu falo assim, Senhor, inclina os ouvidos, ouve o meu clamor. Aí daqui a pouco eu já estou lá no Salmo 70, Senhor, adianta aí, Senhor, vai, apressa-te, vai, né? E aí o Senhor fala assim, calma aí, minha filha, eu estou trabalhando, né? Você não está vendo? Mas eu estou trabalhando. E ali, né, depois que o profeta tem a segunda tentativa, né? O menino volta à vida, né? Em algumas traduções fala que me deu 7 espirros, né? Tem um símbolo, mas eu não pesquisei não. Mas o profeta vai lá e faz o quê? Ele manda chamar a sunamita. Ô, mulher de fé, viu, menino? E aí ele fala assim, ele diz assim, toma seu filho, né? E aí eu creio que ela falou assim, eita Deus, né? Mas eu falei que foi o Senhor que me deu, o Senhor tinha que resolver. E é isso que Deus manda chamar ela, né? Através do profeta, né? E ele deu para ela o que ela mais queria, né? Por quê? Porque o que ela queria naquele momento era, por mais que lá no comecinho, né? Ela falava assim, né? O profeta perguntou o que ela queria, se ela precisava de alguma coisa. Ela não falou o que ela queria, né? Mas creio eu que ali no íntimo dela, né? Ela queimava, né? Porque consta que ela era estéril, né? Mas eu acredito que ali no íntimo dela, ela queria, né? Qual mulher que não quer, né? Ser mãe, né? Mas só que ela não quis acender, né? Porque ela não sabia o que o profeta poderia, né, trazer sobre a vida dela. E foi tanto que ela não pediu, né? Mas o Geazi viu, né? O que era. E ali naquele momento ela, né? Ela ficou feliz, por quê? Porque ela ganhou, ela provou o que era ser mãe, né? Durante esse tempo com esse menino. E depois ela viu o sonho, né? A profecia dela morrer, né? E que nós não venhamos deixar, né? Nossa profecia morrer. Porque se o profeta, ele profetizou sobre as nossas vidas, vai se cumprir. Não importa o tempo, a hora, o minuto. Muitas das vezes nós vamos até pensar que morreu, né? Vamos ver de fato, morreu, né? Mas quando é o Senhor que promete, filho, não há quem faça, né? Ao contrário, né? E Deus também, Ele nos dará aquilo a qual nós entregamos a Ele, né? A qual nós pedimos a Ele, seja igual a sunamita, né? Ela recebeu, ela hospedou, né? Tudo isso sem pedir, de bom coração e sem pedir nada em troca, né? Quando chegou ali e perguntaram o que ela queria em troca, ela não quis nada, né? E nós vamos ter esse coração receptivo, né? Da sunamita, que queira ajudar sem querer algo em troca, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele não fica devendo
Quando nós abrimos verdadeiramente para Ele, Ele não fica devendo nada, Ele sabe dos nossos corações. E isso é bom, né? Isso é maravilhoso, né? E mesmo ela sem querer nada, né, em troca, ela recebeu a bênção dela, né? E não se esqueça nunca que o que Deus te deu, o inimigo não vai poder tirar. Ainda que aparentemente tenha tirado, né? Ainda que você pense assim, acabou, né? Era meu, o inimigo tirou. Ainda que você pense assim, não acredite, porque quem dá a última palavra em nossas vidas é Deus, né? A qual nós servimos. Independente se falou aos olhos humanos, fala morreu, acabou. Independente se você está lutando com o filho para trazer para a presença, se você está lutando com o marido para trazer para a presença. Por mais que você pense que morreu, não desacredite. Porque para Deus, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Amém? Queria pedir para os irmãos que se colocassem sobre os pés. Essa é a mensagem a qual eu trouxe para o coração dos irmãos, né? Que nós venhamos ser igual a sunamita, que mesmo diante das dificuldades, nós não venhamos nos desesperar, que nós venhamos acreditar que o Senhor, Ele pode fazer tudo, Ele pode ressuscitar, né? Se foi Ele quem nos deu, só se lança aos pés dEle, se lança aos pés dEle, que Ele vai ressuscitar. Amém?
te queimarás, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Mas se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou contigo, filho, eu estou. Amém? Nessa noite nós vamos sair igual a sua vida. Mesmo que tudo vai mal, vamos dizer, tudo vai bem. Mesmo que morreu, vai bem. Porque o Senhor, Ele ressuscita nossos sonhos. Ele ressuscita tudo aquilo a qual Ele nos prometeu. Não vamos desanimar, vamos fazer igual a sunamita. Vai tudo bem. Em nome de Jesus vai ficar tudo bem. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Pode ser mais forte esse Deus que ressuscita filhos, que ressuscita sonhos. Aleluia. Meu Deus.